Tem um artista, grande mago da pintura. Ele vendeu em vida um quadro só um quadro em vida. E mais de 130 anos depois de encerrar a própria vida, ele virou febre mundial, tornando-se um impressionante case de sucesso. Estou falando de Van Gogh, considerado um dos maiores pintores da história. Criou cerca de 900 pinturas, 1.100 desenhos. Produziu durante um período de apenas 10 anos, antes de sucumbir à doença mental, possivelmente um transtorno bipolar. Após a estreia mundial no Rio de Janeiro, Fortaleza vai receber a maior exposição imersiva mundial sobre a obra de Van Gogh em resolução 8K, com 6 ambientes em um total de 2.800 metros quadrados. A gente vai conversar ao vivo aqui com o realizador, o curador da exposição, Rafael Reisman. Bom dia. Bom dia, turma. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Rafael. Eu li o seu sobrenome alemão usado, é porque é Reisman mesmo, é Reisman? Pode escolher. Se for uma pronúncia lá fora, é Reisman, que é Reisman. Pois é. Então vamos ficar com o Reisman, que eu acho bonito. O Reisman também. Vocês. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Sucesso de público em São Paulo, Van Gogh Live promete também uma grande experiência. Quantas obras o público vai ter oportunidade de apreciar? Olha, antes de tudo, agradecer esse bate-papo, a oportunidade de contar para vocês um pouco desse projeto que, depois de passar por 30 países, 130 cidades, 25 milhões de pessoas já assistiram esse espetáculo, ele agora chega aqui em Fortaleza. E é uma oportunidade de você não só ver as obras de Van Gogh, mas entrar nas obras dele, né? Você vai ter a oportunidade de entrar em mais de 250 obras dele, né? Então, o espectador tem ali num filme de mais ou menos 35 minutos a possibilidade de ver todas essas obras, entrar dentro delas, é uma experiência realmente única. Realmente lindo. Pelas imagens que já vimos através das redes sociais, a gente fica fascinado. Imagine, você está imerso também na exposição. Sobre a vida de Van Gogh, Vincent Van Gogh, é interessante o fato de um dos maiores pintores ter pouco sucesso durante a vida. Só depois de um século e mais 30 anos é que se deu realmente prioridade, o valor ao seu trabalho. Dá para você lembrar um pouco aqui o que levou isso a essa falta de atenção do público da época, Rafael? Nós estamos falando de um outro momento, né, da história, né? Hoje nós temos toda uma gama de instrumentos que ajudam pessoas que são praticamente desconhecidas ficarem conhecidas de um dia para o outro, né? Você tem que se colocar no contexto da época. As coisas não se propagavam com a devida velocidade que a gente consegue hoje. Então, assim, Vincent foi realmente descoberto pela cunhada, né? Foi a mulher do irmão dele que ajudou ele pós-morte, né, a realmente propagar o seu trabalho, a sua obra, e ele era uma pessoa peculiar, né? Então, assim, ele pintou quase todas essas obras que você falou, estou dizendo, as pinturas a óleo, nos últimos 2 anos de vida. Então, assim, são 600 a 900 obras que ele estava soltando uma obra por dia, ele não estava preocupado em fazer exposição ou em vender os quadros, ele estava imerso realmente na sua pintura, na sua criação. Era uma pessoa com problemas psiquiátricos, tinha mania de perseguição. Então, Van Gogh mergulhou na sua parte criativa e ali ficou nos últimos 2 anos de vida, até ele se suicidar, né?
É incrível porque dá a impressão que ele tinha esquizofrenia, tinha É. mudanças de atitude mentais, as suas atitudes. De repente estava parado, sintonizado na arte do fazer o seu trabalho, e acho que largava de repente tudo e não se interessava em fazer com que aquilo fosse realmente visto e avaliado, não é? É um verdadeiro artista, né? O artista, nesse nível, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em realmente expor a sua arte da forma com que ele fez. Pra você ter uma ideia, né? Um quadro de Van Gogh, você tem mais ou menos 3.000 a 4.000 pinceladas, né? E ele fazia isso praticamente num dia. E da forma vibrante e tão maravilhosa que você vê e conhece essas obras que estão expostas pelo mundo. A Imagina. gente retrata isso aqui Ah, no Shopping Rio Mar, na tenda, com 42 projetores a laser e são 80 milhões de pixels para você conseguir 80 milhões de pixels em alta resolução para você conseguir retratar com fidelidade toda essa obra dele. Então, assim, o Fortaleza é a terceira cidade no mundo a receber essa versão 8K com alta resolução imersiva numa tela de 2.500 metros quadrados. Então, assim, é quase que um campo de futebol dobrado entre piso e parede para você ter essa imersão. Então, assim, é algo expressivo e relevante o que está acontecendo aqui. Para você ver essa exposição, você teria que ou na Europa ou nos Estados Unidos. Teve a oportunidade de passar em Recife, Rio de Janeiro e Goiânia. Essa versão não é a versão que teve em São Paulo. É importante dizer, a versão que teve em São Paulo é a versão anterior a essa. aham. Não, não tem qualidade que essa daqui tem. Então, essa é a terceira cidade no mundo a receber esse projeto. Aliás, não só a visão fantástica do trabalho pictórico dele, mas também a textos ilustrativos. Você falou do Theo, irmão dele, que são cartas que É, ele trocava com o irmão, e vocês é. aproveitaram, convidaram Fernanda Montenegro para colocar a voz na leitura. Em resumo, o que tinha nas cartas? Olha, as cartas eram momentos de Lucidez. lucidez misturado com solidão, né? É como se Aham. ele estivesse trocando um WhatsApp com o irmão, né? Batendo um Uhum. papo com o irmão. Então, e o irmão teve a oportunidade de guardar essas cartas. Então, você não tem cartas do irmão para ele, mas sim as dele para o irmão, que foram guardadas pela cunhada. Eu vou explicar um pouco o que é lá, o que as Uhum. pessoas vão encontrar dentro desse espaço, tá? Nessa tenda montada ali no shopping do Rio Mar, né, que inaugura agora quinta-feira, você tem 7 espaços, tá? Você entra num espaço que é um espaço onde tem um café e uma loja com produtos certificados e originais de Van Gogh, camisa, blusa, toda essa história que o visitante pode ter acesso. E você entra quando você entra realmente na exposição, você entra por um corredor de cerejeiras, que são flores mesmo, né? Uhum. E entra numa sala educacional. Nessa sala educacional, você tem 14 painéis que são essas cartas, tá? Dele com o irmão, e você entende um pouco também da linha do tempo da vida do Van Gogh. Então você tem uma referência da época, das datas mais relevantes da vida dele, comparada com outros acontecimentos no mundo. Então você consegue mais ou menos correlacionar. Aí você passa por uma sala que tem um rosto 3D do Van Gogh, e esse rosto ele é
projetado com elementos da pintura dele, é maravilhoso. Esse é um lugar que as pessoas realmente adoram ficar um tempo. E aí você entra na famosa sala que tem 20 mil girassóis. E ali é onde o pessoal adora tirar a famosa foto do Instagram, que tem rodado aí o Brasil todo. Dessa sala você passa para uma outra sala, que é uma sala, a primeira sala imersiva, e finalmente você chega na sala de 2.500 metros quadrados de tela, onde as pessoas têm a oportunidade de ver a tão famosa projeção do Van Gogh Live 8K. Essa é a experiência que as pessoas vão ter ali no shopping. Isso leva mais ou menos 1 hora e 20 para a pessoa fazer o percurso inteiro. É tão interessante a atenção que nesse momento dão às obras, principalmente pela utilização dos mecanismos das redes digitais, e isso faz com que ele esteja presente como se fosse atualmente, não é? A atualidade da obra dele ganha uma visão e uma versão realmente midiática fantástica. É fantástico mesmo. Perguntas de ouvintes, querem saber, vai ser no estacionamento Shopping Rio Mar, de 16 a 21 de junho, vai permanecer aqui, de segunda a sábado, das 10 às 21h20, no domingo, das 13 às 20h20, e livre, menores de 12 anos devem ir acompanhados dos pais. Preços, durante a semana, o diurno R$ 60, noturno de segunda a sexta, 80, a partir das 18 horas, fim de semana, sábado, domingo e feriado, 90. Vendas exclusivamente, as vendas de acesso, www.vangoglive, vou dizer a letra, VANGOGH, live.com.br. E aí eu te pergunto, a pessoa que vai fazer uma imersão na obra, ela demora lá quantos minutos? Ou ele pode passar o tempo que ele vai ficar tão fascinado que não vai querer sair. Você tem um horário para entrar, assim, você compra o ingresso por horários, né? Quando você entra no site. Isso. Isso é mais para a gente ter um controle de quantidade de público, né? Para ter porque se não tivesse esse controle, eu, por exemplo, ia demorar umas 3, 4, 5 horas lá dentro para me beneficiando com esse mergulho. Entrar numa obra do artista é algo assim fascinante, não é, Rafael? Pra você ter uma ideia, em São Paulo, no começo a gente não tinha noção assim de quantas pessoas a gente devia botar por hora. Lá gerou fila de 800 metros. São Paulo, quase 500 mil de pessoas foram assistir Van Gogh, é um recorde nacional. Então, a gente decidiu para as outras cidades controlar um pouco melhor esse público por horário. Então, você entra, mas você não tem hora para sair. Você fica lá quanto tempo você quiser. Em média, 1h30 para você ver com calma. E as pessoas e ler tudo e ver todos os vídeos completos, mas se você for fazer num tempo mais ou menos corrido, em 45 minutos, 1 hora, você consegue ver tudo. Aí vai depender de cada um, a forma que quer ficar lá, tomar um café, um drink. Então é isso. Tem ouvinte perguntando, já internauta perguntando, e para comprar obras, como é que é possível? É possível, mas aí essas obras são retratadas em alta resolução em Canvas, mas de forma digital. Então você pode comprar uma réplica. É a réplica perfeita, que quer saber exatamente. A réplica perfeita de uma obra dele em Canvas, como se fosse um pano de pintura mesmo. Aliás, é o item que mais sai. Você escolhe, acho que tem 10 obras mais famosas dele, e você leva para casa e moldura. Agora o Yuri, curiosíssimo aqui, saber, e o preço? O preço você já falou, né?
Ele não é um projeto barato, a gente sabe disso, mas ele só pode ficar de pé se a conta fechar para o empresário também, né? Então, assim, a gente tem que ter uma outra visão. Às vezes a gente é, acha um pouco caro os valores, mas a gente não entende o que está por trás de custo, né? Mas ele Mas, está, ele porém, está falando, Rafael, exatamente o preço do produto, não é do acesso, não. desculpa, vendas, né? desculpa, entendi errado. Eu ia falar, olha, é mais barato que Da pegar a passagem réplica. pela Europa para São Paulo, o ingresso. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que está em torno de 170 a R$ 200 uma réplica em Canvas. Eu vou dar um testemunho. Eu acho barato. Muito barato. Se eu me lembro, esse e outra, é em pano, tá? Você não está recebendo um papel. Ela é impressa em pano igual de pintor. Eu acho que está isso, R$ 200 um quadro dele. Só o pano, né? Ele não vem na moldura. Pois olha, eu conversei aqui com o Rafael Reisman, do jeito que eu gosto do Reisman. Ele já é responsável pela experiência com exposições Elvis Experience, depois Space Adventure, 300 itens originais da NASA, Beyond Van Gogh. Qual é a diferença de exposições entre um autor como Van Gogh e a arte, por exemplo, que você levou, por exemplo, com o Elvis? Porque é um mito, né? A história do Elvis Experience, que realmente iniciou tudo na minha carreira, dessas exposições que estão rodando no Brasil, é que em 2012, quando eu fiz Elvis Experience, que foi, vale ressaltar, a primeira e a única exposição do Elvis no mundo. Não existe nenhuma exposição que saiu de Graceland, a não ser essa que veio para o Brasil. Foi uma oportunidade que eu tive com a Priscilla Presley, que é a esposa do Elvis. Foi um trabalho de 1 ano convencendo a família a liberar 600 peças originais. Então, assim, a diferença entre Elvis é que eram as peças dele mesmo. Então, tinha carro, tinha moto, tinha roupa, joias, eram 600 peças. E ela foi imersiva, porque cada ambiente que você ia andando, você tinha momentos da vida do Elvis, desde o nascimento dele até a morte dele, com peças originais ali. Nesse caso, seria muito difícil, porque como é que você reúne as pinturas de Van Gogh? É impossível, né? Uma coisa é você ter uma ou duas pinturas dele lá no MASP e você chegar e vê-las. A outra, você tem a oportunidade de, nesse nosso novo mundo digital, né, metaverso, você entrar em quase 300 obras do artista. Então, é uma vantagem, um uso de tecnologia que traz a possibilidade de você ver a obra de perto. É importante eu frisar uma coisa. Você não vê a pintura de longe, você tem momentos dessa projeção que você vê a pincelada. Então, a resolução é tão grande e a imagem e as telas são tão grandes que você vê a textura da pincelada dele. Então, você não só vê as obras, você vê de perto como elas se formam. Olha, qual é a próxima figura importante que você já tem aí na cabeça, está trabalhando nos bastidores para uma expo dessa forma? Eu fiquei curioso já para saber qual é, depois de Van Gogh, quem é que já está pintando aí na sua cabeça? Nós já estamos em São Paulo, nesse momento, com Frida Kahlo. Frida Kahlo, E é a vida de Frida Kahlo e o artista, 180 obras do artista inglês desconhecido Banksy. Banksy é aquele grafiteiro urbana que tem a menininha com balão de coração, o palestino jogando buquê de flor. Essas são obras originais que estão lá em São Paulo, numa mistura de imersão também. Essas duas exposições estão juntas no Shopping Eldorado de São Paulo até final de abril.
Frida já passou por Salvador, ela começou no Brasil em Salvador e possivelmente vai passar por aqui mais para o ano que vem. Então, esses são os dois projetos. E Space Adventure está inaugurando em Canela, né, na região de Gramado, da Serra Gaúcha, daqui a um mês, uma exposição permanente com a NASA, que vai ficar por 10 anos. Essa exposição é a que a gente fez em São Paulo há 2 anos atrás, e agora está aqui para o brasileiro ir lá em Gramado e Canela para ver pessoalmente. Okay. É isso, meu caro amigo. Obrigado a você por essa entrevista que vai abrir a curiosidade de muita gente querendo ir e cair na imersão de Van Gogh. Sucesso para você desse trabalho. Muito obrigado pelo espaço. Até breve. Até breve. Então, ok, Rafael.